Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos comentar sobre a maioria das pessoas que acreditam que existe três deuses e quando a Bíblia não dá margem para três deuses, e sim somente um Deus. Em São Tiago 2, a partir do verso 19, veja aqui, o que está escrito. Tu crê que há um só Deus? Aqui a Bíblia dizendo, né? Tu crê que há um só Deus? Muito poucas pessoas acreditam que há um só Deus. Quase todas as pessoas do mundo acreditam em três deuses. Muitas pessoas preferem acreditar no homem, que fala que existe três deuses, do que a Bíblia que fala que existe um só Deus. Por quê? Porque é falta de fé. Muitas pessoas olham para a maioria crê que existe três, então eu vou crer desta maneira. Mas só que as pessoas que têm fé é a minoria. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Vê a Bíblia dizendo, se tu crês que há um só Deus, fazes bem. Veja a Bíblia falando. As pessoas perderam a fé na Bíblia. Se você perder a fé na Bíblia, irmão, você não tem fé. A sua fé está morta. Se tu crê que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem. Veja, quem é que tem mais fé? É os demônios. É o diabo. O diabo é a criatura que tem mais fé. Por que que o diabo tem mais fé? O diabo estava lá no céu. Ele sabe que lá só tem um Deus. Ele viveu ali. Então ele é a maior testemunha que existe. São os demônios. É o diabo, por quê? Porque estava lá junto com Deus lá em cima. Então ele sabe que só existe um, não existe três. Também os demônios o creem e estremecem. Veja, eles creem que estremece. Veja, e as pessoas com a fé fraca não podem crer nas escrituras. Tem pessoas que, por mais que você fala, por mais que você mostre, a pessoa ainda vai contra, a pessoa ainda teima. Isso é blasfemar contra a palavra de Deus. Isso é um pecado você descrer na palavra de Deus. É pecado deixar de crer na palavra de Deus para crer no homem. João, aqui nós temos outra testemunha aqui, em Apocalipse 4. João foi lá em cima no céu, ele foi arrebatado, no verso 2 aqui, e logo foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Cadê as três pessoas distintas aqui? Aonde estão as três pessoas distintas no Apocalipse? Aonde está Jesus sentado à direita do Pai aqui? Veja, logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Aqui estava o Senhor Jesus Cristo. Então veja, aonde estão os três tronos? Aqui só tem um, João só viu um, mas tem pessoas que querem saber mais do que João.
Então a Bíblia não dá margem para erros. Aqui nós temos aqui Apocalipse 19, veja aqui, ó. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Por que não fala a vitória de Deus? A vitória do Deus Pai, a vitória do Deus Filho, a vitória do Deus Espírito Santo, como muitas igrejas aí oram no final de suas orações. Isso é uma blasfêmia. Vai embora abençoado no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho, no nome do Deus Espírito Santo. O apóstolo São Paulo jamais fez uma oração como esta. Veja as cartas de Paulo e veja se Paulo fala assim, se Paulo ora desta maneira. Ele termina com o Senhor Jesus Cristo, que a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Aqui Apocalipse 19, quando ele vem, Jesus vem, veja aqui, ó. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, eis um cavalo branco. Era para ter 3 aqui, cadê o cavalo do Deus Pai, o cavalo do Deus Filho e o cavalo do Deus Espírito Santo? Quem é que está mentindo nessa história? É a Bíblia ou é os teólogos? Será quem, hein? Deve ser mais fácil a Bíblia, né? Para justificar a falta de fé das pessoas. Elas preferem colocar a Bíblia como falsa e os teólogos de hoje como verdadeiro. Todo homem é mentiroso, diz a Bíblia. Maldito o homem que crê no homem, maldito o homem que acredita no homem. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Salpicada de sangue era quem? Senhor Jesus Cristo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir as nações, para ferir ela as nações, e ele regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No vestido e na sua coxa tem escrito o nome, este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só existe um Senhor. Os judeus só adoram um Senhor. Tomé não estava acreditando muito que Jesus tinha ressuscitado, não. Aqui em São João 20, verso 27, veja que é Jesus, quando apareceu para os discípulos. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, Tomé, e vê minhas mãos, e chega a tua mão e mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Irmão, sejam crentes, irmão. Creia nas Escrituras. Eu não estou pedindo para crer em mim, não, mas crê nas Escrituras. O judeu só adora a Deus. Para o judeu só existe um Deus. Veja aqui o que Tomé fez, ó. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Veja, Tomé era judeu. Judeu só crê em um Deus. Se ele chamou o Senhor Jesus de meu Senhor e Deus meu, então só existe um Deus. Então quer dizer que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Senhor meu, só existe um Senhor. Fora de mim não há Deus. Disse o Senhor no Antigo Testamento. Essa é a lei do judeu. O judeu não adora outro a não ser Deus. Então aqui Tomé seria aqui. O que Tomé seria aqui? Ele seria um idólatra se ele adorasse. Se Jesus não fosse Deus aqui, ele seria um idólatra. O judeu não é idólatra. Eles não adoram outros deuses. Eles só adoram Deus. Aqui em Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui, no verso 13, está escrito assim, ó, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, pelo seu nome jurarás, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que ouve a roda de vós. Deuteronômio 32, verso 39, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Veja aqui, a Bíblia não se contradiz, nenhum Deus comigo. Vede agora que eu sou, e nenhum Deus comigo. São João 10:30, veja aqui, ó, o próprio Jesus falando aqui, veja que Jesus não contradiz o Antigo Testamento. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu dou-lhes a vida eterna. Ué, mas a vida eterna quem dá não é Deus? Aqui Jesus falando aqui, ó. E dou-lhes a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Veja aqui que a Bíblia tira as dúvidas. Então, quando Maria Madalena vai lavar os pés de Jesus, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E quem pode perdoar é somente Deus. Então, se Jesus fala, os seus pecados estão perdoados, então quer dizer que ali era o próprio Deus. E o ladrão da direita também, o ladrão da direita diz para o ladrão da esquerda, não temes a Deus? Você não teme a Deus, não? Veja, o próprio ladrão da direita conheceu a Deus. Ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele não diz para Jesus, ou pede para o seu pai para mim entrar no reino dele. Conversa com seu pai primeiro. Fala, não, Jesus deu a resposta instantânea. Disse, hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Jesus disse no meu reino, ele não disse no reino do Pai. Ele disse no meu reino. Tu estarás comigo no meu reino, hoje mesmo. Então, que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Dê o seu like para que este vídeo chegue nas mãos de mais pessoas, para que as pessoas analisem mais as Escrituras e parem de crer no homem. É pecado crer em homens. Tem que se crer na Bíblia. E o ensinador tem que mostrar as Escrituras para mostrar se aquilo que ele prega vem de acordo com as Escrituras. Porque se não bater com a Escritura é falso. Analise as Escrituras. Testa os pregadores, a Bíblia fala, para ver se é de Deus ou se não é. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.